Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, tudo bem, galera? Saudade de vocês, espero que esteja todo mundo bem, todo mundo com bastante saúde em casa. Semana passada eu passei alguns filmes para vocês assistirem, indiquei alguns filmes, espero que vocês tenham assistido algum deles, tá? E ajudar bastante vocês a visualizarem muitas das coisas que a gente falou e que a gente viu sobre a Grécia Antiga. E hoje a gente vai dar continuidade sobre o Império Romano. Vocês lembram que na nossa última aula eu falei um pouco sobre a monarquia romana, falando da transição da monarquia para o início da República Romana, e ali eu falei para vocês do surgimento das classes sociais, como que a gente teve formação das magistraturas, a função de cada uma delas, do Senado romano e assim por diante, tá? Hoje a gente vai falar única e exclusivamente, numa aula bem rápida, sobre a expansão territorial romana, tá? A expansão territorial romana, galera, ela se inicia ainda no período republicano e vai esticar até boa parte do Império Romano, tá? Só que a gente ainda está na República, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um recorte agora, tá? Vou falar de todo o processo, resumidamente, óbvio, tá? Senão a gente vai ficar aqui 6 meses falando só da expansão territorial dos romanos, tá? Então a gente vai fazer um recortezinho, falar sobre todo o processo de expansão territorial romano. Como eu disse, inicia-se na República, vai até boa parte do Império Romano, beleza? Aí na próxima aula a gente volta a trabalhar somente a República e depois transição para o Império. Então hoje é um recorte, tá, da aula, um recorte da matéria, um pedaço que a gente vai trabalhar tanto República quanto Império. Na aula seguinte eu volto somente falando sobre a República Romana, tá? A expansão territorial romana, tá? Como vocês sabem muito bem, toda vez que a gente fala de Roma, a gente fala de Império Romano. E a gente já trabalhou o conceito de Império, tá? O Império o que é? Um território que se expandiu territorialmente. Então, se a gente for falar do Império Romano, a gente tem que ver desde o momento que Roma saiu, ou que os habitantes da cidade de Roma saíram da cidade de Roma e já começaram a conquistar as redondezas, tá? Os territórios próximos a Roma, tá? E vocês sabem que Roma fica na Itália hoje. Na época não existia Itália, então se localizava ali na Península Itálica. Então o primeiro território a ser conquistado pelos romanos será a Península Itálica. E os romanos demoraram 230 anos para conquistar a Península Itálica. E aí vocês vão parar e perguntar: porra, professor, mas 230 anos só para dominar a Península? Por quê? Porque aqui a gente ainda está falando do início de Roma, do início do Império Romano, do início da formação daquele grande exército romano que vai dominar praticamente toda a Europa, norte da África e parte da Ásia, tá? Ainda não é esse exército gigantesco, esse exército militarmente muito superior aos demais. Ainda é um exército que está começando a se formar. É o início da formação desse império, tá? Então, quando eu falei para vocês ali no começo, quando a gente falou da formação de Roma, eu falei que ali na Península Itálica vários povos viviam na Península Itálica: sabinos, latinos, italiotas, etruscos, gauleses e assim por diante. Todos esses povos vão ter que ser conquistados pelos romanos, tá? Então aqui eu coloquei como exemplo gauleses, gregos, etruscos, etc. Para conquistar somente a bota, tá? A Península Itálica, os romanos demoraram 230 anos, tá? Mas depois da Península Itálica a gente começa a ter o que vai ficar conhecido como as Guerras Púnicas. Na verdade a gente terá 3 guerras, tá? 3 conflitos que serão travados entre a cidade de Roma, futuro Império Romano, e a cidade cartaginesa, a cidade de Cartago, tá? A cidade de Cartago era uma cidade que era descendente dos fenícios. Fenícios, para quem não lembra, eu citei praticamente eles somente quando a gente trabalhou ali em Mesopotâmia, aqueles povos ali daquela região. Os fenícios são a primeira civilização a fazer o comércio marítimo. E eles criaram uma colônia no norte da África chamada Cartago, tá? Os fenícios nesse período já nem existiam mais, a civilização fenícia já havia desaparecido. Mas os seus descendentes, a sua colônia da cidade de Cartago, ela não só sobreviveu ali no norte da África, como ela dominou
né, boa parte do norte da África e principalmente as rotas comerciais, né, ali da região da Península Itálica até ali a saída do mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico no Estreito de Gibraltar. Então toda aquela região ocidental, principalmente do mar Mediterrâneo, estava dominada comercialmente pelos cartagineses. E os romanos, a partir do momento que eles começaram a expandir território, eles começaram a regalar os olhos também para quê? Para as atividades comerciais cartaginesas. Vendo que essas atividades comerciais eram muito lucrativas, eles começaram a querer focar nesse desenvolvimento econômico, nessa substituição da base econômica, que até então eram as atividades agropastoris, agricultura e pecuária, tentar transferir para o comércio, mas para isso eles vão ter que fazer o quê? Eles vão ter que retirar esse domínio cartaginês, tá? E é aí que a gente tem o início da primeira Guerra Púnica, tá? As guerras púnicas, elas vão de 264 a 146, desculpa, antes de Cristo, tá? Então esse é o período das 3 guerras púnicas. A primeira Guerra Púnica que a gente tem entre a cidade de Cartago e a cidade de Roma, a gente vai ter uma vitória romana. E ali na vitória romana, nessa primeira Guerra Púnica, lembra que eu já falei sobre o quê? A dominação da Península Itálica. Na primeira Guerra Púnica, além da península, agora eles conquistam aquelas 3 ilhas que nós temos ali ao lado da bota, ao lado da Península Itálica, que é as ilhas da Sicília, da Córcega e da Sardenha, tá? Ou seja, se a gente pegar a partir aqui da Primeira Guerra Púnica, o Império Romano seria praticamente hoje o território da Itália, com a exceção da Córcega, que hoje pertence à França, tá? Então, Primeira Guerra Púnica, vitória romana, dominação da Sicília, Córcega e Sardenha. Então, nesse momento aqui na Primeira Guerra Púnica, nós temos o Império Romano já tendo a Península Itálica, a Córcega, Sardenha e Sicília. Beleza? A Segunda Guerra Púnica, ela se inicia por um revanchismo cartaginês, tá? Os cartagineses, quando são derrotados na Primeira Guerra Púnica, eles se sentem ameaçados pelos romanos e eles vão querer fazer o quê? Retomar esses territórios que haviam sido tomados de Cartago, as 3 ilhas que eu acabei de falar para vocês. E aí vai aparecer um dos maiores generais da história, um general cartaginês, chamado Aníbal Barca, tá? O Aníbal, ele vai travar diversas batalhas contra um general romano chamado Cipião, tá? Aníbal, ele parte de territórios ao sul da Península Ibérica, tá? Onde a gente tinha colônias cartaginesas. Para quem não sabe, sul da Península Ibérica, Portugal e Espanha, tá? Ali no sul da Espanha, o território também era conquistado, era dominado pelos cartagineses. Então o que acontece? O Aníbal, ele monta o seu exército, ele estrutura um exército ali na Espanha, ao sul da Espanha, na Península Ibérica, e vai andar literalmente até a Península Itálica para atacar os romanos dentro da península, tá? Sem entrar em muitos detalhes, como eu falei para vocês, eu vou tentar dar uma aula bem rápida hoje. A gente passa a ter, né, batalhas, combates sendo travados entre romanos e cartagineses com uma superioridade inicial muito grande dos cartagineses, tá? Os cartagineses quase derrotaram os romanos. Por quê? Porque as táticas utilizadas pelo Aníbal no campo de batalha surpreenderam demais os romanos e principalmente o general Cipião. Só que vai chegar um momento que o Aníbal ele vai tentar negociar com os romanos para não ter que invadir a cidade de Roma e atacar a cidade de Roma. Por quê? Pois ele sabia que se ele atacasse Roma, né, o coração do Império Romano, ele sabia que aquilo geraria uma animosidade, um atrito muito grande com a população romana. E nesse período que ele tenta negociar, né, um armistício, uma paz entre romanos e cartagineses, onde obviamente os romanos deveriam se entregar aos cartagineses, não só o Aníbal, mas o Senado romano consegue comprar literalmente diversos aliados cartagineses que se voltam contra os cartagineses, se aliam aos romanos e a partir daí a gente tem uma reviravolta nessa Segunda Guerra Púnica, tá? O Aníbal, que a princípio
estava dando um pau atrás do outro no Scipião, como eu falei para vocês, ele começa a ser derrotado batalha após batalha, não só pelo enfraquecimento do seu exército, mas também pela utilização pelo Scipião das táticas usadas pelo Aníbal contra ele mesmo, tá? E aí a gente começa a ter o quê? Uma reviravolta nessa Segunda Guerra Púnica. A gente acaba tendo a derrota do Aníbal, a derrota do exército cartaginês e, obviamente, consequentemente, a derrota cartaginesa na Segunda Guerra Púnica. Territorialmente, a gente vai ter o sul da Península Ibérica, aquela área que eu falei para vocês, ao sul da Espanha hoje, que era cartaginesa, passando também para o domínio romano. Mas aqui, o que não está na lousa, que é bom vocês gravarem, vocês guardarem aqui, que acho que nesse ponto é até mais importante do que a dominação territorial, aqui a gente tem os romanos também conquistando o quê? Aquelas rotas comerciais que eram dominadas por Cartago e tomando todos os navios mercantes cartagineses. Então aqui a gente começa a ter o quê? Uma substituição da base da mão de obra romana, base econômica romana, que como eu falei para vocês era agropastoril, ela começa aqui a ter uma transferência, ela começa a ter uma mudança para as atividades comerciais, tá? Então, voltando aqui para a dominação territorial, né? Conquista da Península Itálica, Primeira Guerra Púnica, Sicília, Córcega e Sardenha, Segunda Guerra Púnica, sul da Península Ibérica, sul da Espanha, tá? A Terceira Guerra Púnica, Cartago praticamente já era um território, vamos dizer assim, que passou a sobreviver somente de atividades agropastoris. Por quê? Porque sua base econômica era o comércio. Esse comércio havia sido tomado por Roma. O que vai acontecer? Os cartagineses voltaram a viver simplesmente da agricultura, tá? Só que a produção agrícola no norte da África cartaginesa começou a influenciar na economia, principalmente na produção agrícola dos patrícios romanos. Por quê? Porque a produção agrícola cartaginesa ali no norte da África, tá? Ela tinha uma produtividade tão grande e ao mesmo tempo produtos de tão alta qualidade que começou a fazer concorrência com os produtos produzidos ali na Península Itálica pelos próprios romanos. Os patrícios romanos se sentindo afetados por essa concorrência, pressionam o Senado romano, o que vai acabar dando início à Terceira Guerra Púnica, tá? Gente, se na Primeira Guerra Púnica e na Segunda Guerra Púnica Cartago possuía um poder militar superior aos romanos, já foi derrotado, nessa terceira aqui foi praticamente chutar cachorro morto, tá? Cartago é derrotada, a cidade de Cartago é derrotada, era tomada pelos romanos e o território cartaginês do norte da África é conquistado, tá? Então aqui a gente tem o norte da África, tá? Sendo conquistado pelos romanos também, boa parte do norte da África sendo conquistado pelos romanos, e a cidade de Cartago, o território cartaginês, se torna a primeira província romana. Daqui a pouco eu vou falar para vocês o que é uma província, beleza? Então voltando aqui, nessa primeira fase então de expansão territorial, a gente tem a dominação da Península Itálica, a dominação de Sicília, Córcega, Sardenha, sul da Península Ibérica, sul da Espanha, e a gente tem, por último, na Terceira Guerra Púnica, a conquista do norte da África, beleza? Posterior a isso, a gente tem, em 206 a.C., a conquista da Península Ibérica, Portugal e Espanha, todo aquele território é conquistado pelos romanos. 120 a.C., a conquista da Gália do Sul. Gália do Sul, o território da Gália seria hoje praticamente todo o território da França. Então o sul da França passa a ser conquistada pelos romanos e posteriormente Júlio César termina a conquista da Gália e termina de conquistar o litoral do mar Mediterrâneo. E essa é a primeira grande sacada, é a grande sacada que vocês têm que guardar, tá? Todas as dominações romanas que a gente falou até agora se deram ao longo do litoral, desde a África, do norte da África, até mesmo ali na Europa.
Europa, tá? Então dominaram a Península Itálica, dominaram a Península Ibérica, depois vão dominar os gregos na Península Balcânica. Eles estão dominando toda a faixa litorânea do Mar Mediterrâneo. E por que os romanos fizeram isso? Porque a partir do momento que eles dominaram a faixa litorânea do Mar Mediterrâneo, todo o litoral mediterrâneo, dominado pelos romanos, consequentemente, todo o comércio marítimo mediterrâneo passa ao controle romano. Ou seja, todos aqueles passam a ter que pagar tributos e impostos aos romanos, ou trabalhar para os romanos, ou ser conquistados pelos romanos, ou se transformar num protetorado romano, ou um aliado romano, tá? Então, de novo, os romanos dominam, né? A partir aqui da Península Itálica, até que o Júlio César, todo o litoral do Mar Mediterrâneo. Depois de dominar o litoral do Mar Mediterrâneo, eles fazem o quê? Eles exploram, eles expandem a sua dominação para o interior da Europa, principalmente, tá? E essa expansão territorial, ela vai praticamente até onde hoje seria a cidade de Istambul, que vai ser construída pelos romanos futuramente, tá? A cidade de Constantinopla, construída pelo imperador Constantino, até praticamente a metade da Inglaterra, que vai ser construída a muralha de Adriano, que divide o território romano, né, do território celta, galês, assim por diante, e o norte da África, como a gente viu aqui na Terceira Guerra Púnica, era dominada pelos cartagineses, agora passa a ser dominada pelos romanos, tá? O último território a ser conquistado pelos romanos, tá? Pelo imperador Marco Aurélio, isso já lá na frente do Império Romano, já entrando quase no período da Pax Romana, já na metade do Império praticamente, a gente tem a dominação da Germânia, que seria o norte da Alemanha praticamente, tá? Ou seja, já saindo do litoral, já estão aonde? Já estão lá no norte da Europa, beleza? Então a dominação romana, ela se daria praticamente da Inglaterra, tá? Na metade da Inglaterra, tomando toda a parte sul da Europa, beleza? Pegando o norte da África e indo até a cidade de Constantinopla, hoje Istambul, que é a parte europeia da Turquia hoje. Todo esse território passa a ser o Império Romano, que vocês podem entrar no mapa que vocês vão ter na apostila de vocês, ou em qualquer mapa aí, vocês colocam no Google aí, Império Romano, territórios dominados por Roma, vocês vão ver todo esse território que foi conquistado pelos romanos, beleza? Aqui a gente tem, né, aliados, protetorados e províncias. O que seria isso? Vou imaginar o seguinte, gente, eu estou falando que Roma, que nasceu de uma cidade, a cidade de Roma, expandiu e dominou todo esse monte de território que eu falei até agora para vocês. Mas, obviamente, os romanos não conquistaram todos esses territórios, tá? Parte desses territórios eram aliados romanos, tá? O que é um aliado? É aquele cara que luta do meu lado. Ele tem um interesse em comum ao meu, a gente luta junto, se protege junto, tá? Outros territórios eram chamados de protetorados. O que é um protetorado? O protetorado é um território que também é independente, mas é um território que é considerado também aqui território romano. Ou seja, apesar de ter uma autonomia política, ele tem uma, entre aspas, dominação militar, principalmente. Se alguém ataca um protetorado romano, está invadindo um território romano, tá? Isso, obviamente, gera, né, a esses protetorados uma maior segurança pela proteção do Império Romano. Agora, a maior parte dos territórios eram chamados de províncias. O que é província? Província é um território que foi conquistado por Roma. Não é aliado, não é protegido por Roma, ele é conquistado por Roma. Ou seja, vamos dizer que a cidade de Piracicaba, que era governada pelo Adinã, foi dominada pelos romanos, foi conquistada pelos romanos, tá? Os romanos dominam a cidade de Piracicaba e transformam a cidade de Piracicaba numa província romana. O Adinã deixa de ser o governante, nenhum piracicabano, apesar de não ser piracicabano, ninguém aqui da cidade continua governando a cidade de Piracicaba. Os romanos vão indicar um governador para essa província será governada por Roma, a sua população vai ser escravizada, usada como mão de obra escrava e, obviamente, terão que pagar tributos a Roma, tá? E é daqui que vem principalmente o enriquecimento de Roma, tá? Por quê? Porque todas as conquistas romanas, elas pertenciam ao povo de Roma.
tá? E óbvio, quando a gente fala de povo aqui, a gente está falando de quem? A gente está falando principalmente, óbvio, da elite romana. E elite romana seriam os patrícios, que acabam enriquecendo e muito, né, perante essas expansões territoriais, tá? Além da gente ter, né, o enriquecimento dos patrícios, a gente tem uma generalização do uso do escravo, tá? Até então, né, antes da expansão territorial romana, os romanos utilizavam principalmente mão de obra assalariada. Eles contratavam os plebeus, principalmente, para trabalhar nas suas terras. Aí eu estou usando principalmente a agricultura para poder explicar para vocês. Então vamos imaginar que o Adinã, que não era um detentor de terra, era um plebeu, lembra? Patrício com terra, plebeu sem terra. O Adinã, que era um plebeu que não possuía terra, ele era contratado por um patrício e eu trabalhava nas terras do patrício. A partir do momento que Roma começa a expandir vários territórios, conquistar vários territórios, a gente tem a implantação do modo de produção escravista que foi criado lá pelos gregos e que vai ser introduzido pelos romanos e inclusive expandido pelos romanos. Ninguém na história usou mais escravos do que o Império Romano. E a partir do momento que a gente tem a generalização do uso do escravo, a gente também vai ter o quê? Um aumento do processo de marginalização. Por que a gente tem um processo de marginalização aumentando? Porque a gente tinha um monte de plebeu que trabalhava para o patrício. Agora esse plebeu não trabalha mais para o patrício porque ele está usando o quê? Um escravo no lugar. O que vai acontecer com aquele plebeu? A gente começa a ter uma massa de desempregados cada vez maior, obviamente aumentando o quê? A marginalização, da cidade de Roma e do Império Romano. Então, como eu falei para vocês, a economia ela passa de agropastoril para comercial, graças a essa expansão territorial que a gente viu, e para tentar diminuir esse processo de marginalização, vamos dizer ali na transferência quase ali, no final do Império da República Romana para o Império Romano, entre República e Império, quase na transição dos dois, a gente tem a criação da política do pão e circo. Isso eu quero que vocês gravem muito bem, que eu acho que é o mais importante da nossa aula de hoje, tá? O que foi a política do pão e circo? Foi uma política criada pelos romanos para alienar a população romana perante a esse aumento do processo de marginalização, tá? O que era a política do pão e circo? Pão, comida, circo, diversão. O que eles criaram? Eles criaram diversas arenas de batalha, a maior delas construída já dentro do Império, vocês conhecem muito bem, já ouviram falar, óbvio, que vai ser o Coliseu, onde a gente tinha diversos festivais de lutas, né, ali, não só no Coliseu, mas em diversas arenas espalhadas dentro do território romano, onde ali o romano se divertia, a população romana se divertia com as batalhas, se divertia com a luta e recebia também, né, nesses espetáculos, comida, pão e vinho. Comida para encher a pança, vinho para chapar o pote, ramo 4 passando, perna voando para um lado, cabeça voando para o outro. Aí aquela coisa, funciona praticamente como o futebol de hoje. É uma forma de fugir, é uma forma de escapar, é uma forma de se alienar daquela realidade de marginalização criada pelo desemprego, cada vez aumentando mais, graças ao quê? Graças à generalização do uso do trabalho escravo, tá? Galera, por hoje é só. Como eu disse, era uma aula bem curtinha. Espero que todo mundo tenha entendido. Na semana que vem a gente volta. Beijo grande, força para todo mundo, tamo junto. Até!